O som abafado da porta se fechando ecoou pelo IML vazio, mas não era o silêncio de um prédio desabitado. Era o silêncio que precede algo que não deveria ser descoberto. Eu ainda estava com o uniforme, os olhos cansados e a mente confusa após meu turno. Não sabia o que estava acontecendo, mas quando a luz fluorescente piscou e apagou, algo dentro de mim sabia que não era apenas uma falha elétrica. Quando a luz voltou, um corredor que eu nunca tinha visto apareceu diante de mim. Não era o corredor usual do IML, aquele que levava aos corpos frescos e às autópsias recentes. Esse era diferente. O ar estava mais denso, pesado, e o cheiro, aquele cheiro insuportável de decomposição, me fez sentir uma onda de náusea. Mas o que me fez parar no meio do corredor, com as mãos tremendo, não foi o cheiro. Foi o número de gavetas de geladeira alinhadas nas paredes escuras. Gavetas fechadas, todas com números, todas com nomes antigos e um silêncio mortal. Até que um deles se abriu sozinho, e de dentro algo me observou. Eu sempre pensei que o IML era apenas um local de trabalho, um lugar sombrio, mas não mais do que qualquer outro edifício público. Durante os primeiros meses, tudo parecia normal. Corpos chegando, exames, autópsias, rotinas que eu rapidamente aprendi a cumprir. Mas quando comecei a fazer plantões noturnos, algo começou a me incomodar. Era uma sensação sutil, mas presente. As luzes que piscavam sem explicação, o zumbido dos ventiladores de refrigeração, que às vezes ficavam mais altos do que deveriam, e a sensação de que eu nunca estava completamente sozinho. O pior, no entanto, foi o corredor. Esse corredor não aparecia nas plantas do prédio. Nunca fui instruído a ir até lá, nem ouvi qualquer outro funcionário mencionar o local. Naquela noite, eu estava encarregado de verificar os corpos armazenados, como sempre fazia. Era uma tarefa simples: garantir que as gavetas estavam funcionando, que os corpos estavam devidamente armazenados. Mas, quando eu entrei naquela ala e vi a porta da sala secreta se abrir lentamente, sem explicação, senti um calafrio na espinha. A pressão no ar era densa e o silêncio, de uma forma estranha, parecia opressor. O corredor era estreito e escuro, apenas iluminado por uma luz fraca que mal iluminava os detalhes das gavetas metálicas. As paredes estavam sujas, com marcas de um tempo que parecia ter parado ali. À medida que fui avançando, meu instinto me dizia para voltar. Cada passo que eu dava aumentava a sensação de que algo não estava certo. Mas a curiosidade, como um veneno, me consumiu. Foi quando vi as gavetas. Não eram as normais que eu estava acostumado a ver. Essas tinham números antigos. Algumas com adesivos desbotados, outras com marcas de ferrugem. O cheiro era mais forte ali. E o mais estranho, todas estavam fechadas, mas eu sabia com uma certeza desconfortante que algo estava lá dentro. Naquela noite, eu era apenas um novo funcionário que não sabia o que estava prestes a descobrir. Mas, depois de ver o que vi, nada mais seria o mesmo. E o que aconteceu a seguir? Bem, isso já não era mais uma simples curiosidade. Isso se tornou um pesadelo. Os primeiros minutos naquela sala de gavetas foram estranhamente silenciosos. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse tentando se manifestar. A luz fraca refletia nas superfícies metálicas das gavetas, criando sombras que dançavam nas paredes, como se estivessem tentando se mover. Eu fiquei parado, olhando para aquelas gavetas esquecidas, com os números nas portas e os nomes que pareciam saídos de um passado distante. Mas o que me deixou realmente inquieto foi a sensação de que algo me observava. Eu estava ali sozinho, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Tentei focar na tarefa em mãos, ignorando a sensação crescente de desconforto. Mas à medida que me aproximava de cada gaveta, algo parecia errado. Algumas estavam um pouco abertas, mas o que me causou um calafrio foi o estado das gavetas que estavam fechadas.
Elas estavam molhadas, como se algo tivesse sido armazenado ali recentemente. O cheiro de podridão estava mais forte, mais invasivo. Comecei a perceber que as gavetas não eram simplesmente antigas ou negligenciadas. Elas estavam recentes. Foi quando ouvi o som, um rangido baixo, quase imperceptível, mas que ecoou pelo corredor silencioso. O som de metal deslizando sobre metal. Eu me virei rapidamente, meu coração disparado. Não havia ninguém por lá, apenas as gavetas e a escuridão. Mas o som veio de novo, agora mais forte, e foi quando vi. Uma das gavetas começou a se abrir lentamente, como se estivesse sendo puxada por uma mão invisível. O pânico tomou conta de mim, mas como um idiota, eu não consegui me mover. Fiquei ali, hipnotizado pela cena. Quando a gaveta finalmente se abriu por completo, uma brisa gelada passou por mim, como se o próprio corredor estivesse respirando. E então eu vi o corpo. Um corpo ressequido de alguém que já estava morto há muito tempo. Mas o que me arrepiou foi o rosto da vítima. Ele era familiar, mas de alguma forma distorcido. Os ferimentos eram idênticos aos de outros casos que eu tinha ouvido falar nas notícias ao longo dos anos. Desaparecimentos misteriosos. Pessoas que sumiam e ninguém sabia por quê. Meu coração começou a acelerar. Eu estava começando a entender o que estava acontecendo ali, mas não queria acreditar. As vítimas, aquelas pessoas que desapareceram ao longo das décadas, estavam todas ali, de alguma forma conectadas. Eu olhei para as outras gavetas. Todas estavam fechadas, mas as marcas de ferrugem e o cheiro cada vez mais forte indicavam que mais corpos estavam ali, esperando para serem descobertos. De repente, as luzes começaram a piscar, como se o sistema elétrico estivesse falhando. O corredor, que antes parecia vazio, agora estava cheio de sons estranhos. Passos invisíveis, sussurros que vinham de todas as direções. Eu tentei sair, mas a porta pela qual entrei estava agora trancada. E pior ainda, as gavetas começaram a se abrir sozinhas. Eu senti os olhos de todas as vítimas sobre mim, mas não foi isso que me fez perder a sanidade. Foi o som do metal raspando, o som das gavetas que estavam se movendo por conta própria, como se as pessoas dentro delas estivessem querendo sair. As gavetas começaram a se abrir por completo, uma após a outra. Não era apenas o corpo que estava saindo. As vítimas, os desaparecidos, estavam se levantando das gavetas, com os corpos desfigurados e os olhos vazios de vida. Eu vi as feridas, todas idênticas, todas com marcas que se pareciam com os mesmos cortes cirúrgicos, os mesmos sinais de mutilação. O que era aquilo? Um experimento? Uma série de assassinatos que se estendia por décadas? Antes que eu pudesse reagir, o corredor se encheu de figuras pálidas, corpos humanos que não deveriam mais estar ali. Os rostos das vítimas estavam distorcidos em um silêncio angustiante, com os olhos arregalados, encarando-me com uma mistura de raiva e sofrimento. Eu sabia que algo sinistro estava por trás de tudo aquilo. Não eram apenas corpos antigos, eles estavam vivos, ou pelo menos de alguma forma haviam voltado. Aqueles que foram esquecidos, que desapareceram sem deixar rastros, agora estavam em busca de algo. Ou alguém. Eu dei um passo para trás, mas a sensação de que algo estava se aproximando de mim se intensificou. Algo que não era humano, algo que não pertencia àquele lugar. Foi quando as luzes se apagaram completamente. O corredor se tornou uma escuridão total, e eu só consegui ouvir o som de algo se arrastando no chão. Eu podia sentir o frio, o toque gelado das mãos se estendendo na minha direção. De repente, senti um aperto na minha perna, algo me puxando, me arrastando para trás. Olhei para baixo e vi uma das figuras esqueléticas, com os olhos vazios de vida, segurando minha perna com uma força sobrenatural. Eu tentei gritar, mas minha garganta parecia ter se fechado. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava me libertar, mas mais corpos começaram a surgir das gavetas, avançando em minha direção.
Eles estavam vindo por mim, e eu sabia que não havia escapatória. Não mais. Foi quando eu ouvi uma voz familiar, mas não humana. Você descobriu o segredo, agora vai pagar o preço. Antes que pudesse reagir, algo me puxou para a escuridão total, e as luzes se apagaram de vez. O corredor das gavetas estava mais vazio do que nunca, mas agora os corpos não estavam mais ali. Eles haviam me levado. Eu me tornei mais uma vítima a ser esquecida no tempo. E agora, o corredor das gavetas estava esperando o próximo curioso que ousasse descobrir a verdade. Eu estava ofegante, meu corpo tremendo de exaustão. O frio me envolvia completamente, mas algo parecia diferente. Eu estava livre. O corredor das gavetas, o lugar onde eu pensei que... Eu sempre soube que havia algo de estranho naquele necrotério, mas nunca imaginei que algo tão horrível poderia estar tão perto de mim. Uma noite, após mais um turno de trabalho interminável, algo aconteceu. Eu estava lá, sozinho, como de costume, quando percebi que a gaveta da geladeira não fechava. Não era um simples defeito ou problema técnico, era como se algo ou alguém estivesse forçando-a a se manter aberta. Desviei os olhos por um momento e tentei ignorar. A última coisa que eu queria naquela noite era lidar com mais uma anomalia. No entanto, a tensão no ar era palpável. Eu ouvi um estalo. Lentamente, voltei a olhar para a gaveta. E foi nesse momento que algo me gelou por dentro. Um toque de algo estranho, algo fora de lugar. A geladeira estava mais do que apenas um simples eletrodoméstico. Havia vida, ou morte, dentro dela. E isso estava prestes a me arrastar para um pesadelo do qual eu nunca conseguiria escapar. O necrotério, com suas paredes frias e luzes fluorescentes, era o meu lar à noite. Aquele lugar que a maioria das pessoas evitava, temia ou ignorava, era onde eu passava minhas horas. Eu sempre fui o legista noturno, o último a deixar o hospital, o único que ainda circulava pelos corredores desolados, quando todos já estavam em casa, com suas famílias, longe do silêncio que me envolvia. Estava acostumado ao cheiro peculiar de formol e à visão dos corpos que passavam por lá. Cada um com uma história, cada um com um fim, mas todos tão igualmente inanimados, até que algo aconteceu. Naquela noite, o necrotério parecia mais denso. O ar estava pesado, como se uma presença invisível estivesse se acumulando. Fui até a gaveta onde o corpo de um homem estava guardado. Um caso recente, um acidente de trânsito. O corpo parecia tranquilo, mas algo não estava certo. O couro cabeludo estava arrepiado, um formigamento que eu não conseguia explicar. Quando tentei fechar a gaveta, percebi que ela se recusava a se mover. Insisti, puxei, empurrei, mas nada. Como se algo estivesse forçando, algo dentro daquela gaveta que não queria ser guardado. Eu parei por um momento, o suor escorrendo pela testa. O corpo estava inerte, mas o ambiente estava se tornando cada vez mais sufocante. Olhei para os corredores vazios, como se esperasse que alguém me ajudasse, mas estava completamente sozinho. Decidi investigar. Talvez fosse apenas uma falha mecânica, um erro, mas à medida que fui aproximando a gaveta, um som suave começou a vir de dentro. Não era o som que eu esperava, não era o som de um corpo morto. Era algo muito mais estranho, um suspiro abafado, quase humano. A princípio pensei que minha mente estava pregando peças em mim. São apenas os nervos, pensei. Mas quando a gaveta se recusou a fechar mais uma vez, minha confiança começou a vacilar. O som abafado se tornava mais claro, quase um gemido. Não era possível. Eu me afastei por um momento, tentando recuperar a compostura, mas quando voltei para a gaveta, a sensação era outra. O cheiro estava mais forte, mais quente, mais denso. Algo estava errado. O corpo parecia diferente. Olhei com mais atenção e então percebi. O corpo estava se movendo,
não fisicamente, mas uma espécie de vibração sutil, como se algo estivesse tentando se libertar de dentro dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para aquele homem, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Eu precisava dar um passo atrás, precisava sair dali, mas as pernas estavam pesadas, como se o chão estivesse me segurando. O ar estava mais frio e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Comecei a ouvir risadas baixas, sussurros que vinham de todos os lados, como se o necrotério inteiro estivesse observando, esperando. Mas a pior parte foi quando uma mão fria e pálida surgiu de dentro da gaveta. Eu congelei. Não consegui me mover, não consegui gritar. A mão se esticou em direção à borda da gaveta e então se retraiu, como se fosse puxada por algo além da minha compreensão. A geladeira estava começando a ranger, as luzes tremiam e eu percebia que cada vez que tentava me afastar, o corpo estava mais perto da borda da gaveta. O rosto do homem estava distorcido, uma expressão de dor eterna. Os olhos estavam abertos, mas não eram olhos humanos. Eram olhos de um ser que estava preso entre dois mundos, um espírito atormentado, tentando desesperadamente escapar daquele limbo. A gaveta tremeu novamente e o corpo começou a se mover, mais e mais rápido, como se estivesse tentando sair de dentro dela, mas sem sucesso. Foi quando ouvi um sussurro direto em meu ouvido. Ajude-me. O som era frágil, desesperado, mas claramente humano. Eu não sabia o que fazer. A lógica me dizia para sair dali, mas algo me mantinha parado, algo me impedia de dar as costas e correr. Era como se a geladeira, aquele necrotério, o próprio lugar, tivesse se tornado um campo de batalha entre a vida e a morte. O espírito estava ali, me observando, me chamando. A sensação era clara. Ele não estava pedindo, ele estava ordenando. Eu olhei para os corredores vazios, esperando por algum sinal de ajuda, mas o silêncio me respondeu. Era como se todos os outros corpos, estivessem assistindo, como se estivessem esperando algo de mim. Eu comecei a suar frio, meu coração batendo forte. A pressão no ar ficou ainda mais densa. Eu estava sendo observado, mas não sabia por quem ou o quê. Então a gaveta se abriu de uma vez, de maneira violenta, e o corpo foi projetado para fora, caindo no chão com um estrondo. Eu quase gritei, mas nenhum som saiu. A sala ficou em um silêncio absoluto, exceto pelo som do corpo se arrastando no chão. Mas o pior estava por vir. O homem, ou o que restava dele, se levantou, ou melhor, flutuou para cima, seus olhos fixados em mim com uma intensidade aterradora. Ele estava vivo, ou pelo menos parecia estar, mas o que estava diante de mim não era um homem, era algo muito pior. O corpo, ou o que restava dele, começou a se mover de maneira não natural, desengonçada, como se estivesse se adaptando a um novo tipo de existência. Não havia mais traços de humanidade em seus movimentos. Ele flutuava, seus pés não tocando o chão. O ambiente ao redor parecia distorcido, como se a realidade estivesse se dobrando, contorcendo-se para se ajustar àquela presença que agora pairava na minha frente. Eu tentei dar um passo para trás, mas meus pés estavam como que presos ao chão. A geladeira estava completamente aberta e de dentro dela uma presença gelada se espalhou pela sala como uma onda congelante. O espírito, ou o que quer que fosse aquilo, olhava para mim com uma intensidade insuportável e seus olhos, aqueles olhos injetados de dor, fixaram-se em mim como se quisessem arrancar minha alma. Você vai me ajudar. O sussurro voltou, agora mais forte, mais urgente, mas também mais ameaçador. Você não pode escapar. Eu tentei gritar, tentei correr, mas meu corpo estava paralisado. A sensação era como se uma mão invisível tivesse me agarrado, me segurado ali, sem escapatória.
O ar ficou pesado e o som dos seus passos flutuando em minha direção era o único som que preenchia aquele necrotério vazio. O suor descia pelo meu rosto e eu senti uma pressão no peito, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para dentro daquela coisa. De repente, uma força brutal me empurrou contra a parede e eu senti o impacto, como se toda a minha energia estivesse sendo drenada para aquele ser. Os olhos da criatura começaram a brilhar com uma intensidade aterradora e uma sensação de agonia percorreu meu corpo inteiro, como se eu estivesse sendo forçado a viver o sofrimento daquela alma, a dor de seu limbo eterno. Eu gritei, mas a voz foi abafada, engolida pela pressão, pela dor. Eu podia sentir minha consciência escorregando, sendo arrancada de mim como se estivesse sendo absorvida pela própria geladeira, pelo próprio espírito. O necrotério parecia desaparecer, os rostos dos outros corpos se distorcendo à medida que uma névoa escura e densa tomava conta de tudo. Era como se o espírito estivesse se alimentando de mim, das minhas memórias, do meu medo, das minhas fraquezas. E a cada segundo ele se aproximava mais, seus olhos brilhando com uma sede insaciável. Eu queria lutar, mas minha força estava desaparecendo. Eu sentia a presença dele em cada célula do meu corpo, um peso insuportável. O ar estava pesado, denso, e a névoa ao meu redor parecia se apertar, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, nem como eu havia chegado ali. Estava em um lugar que não fazia sentido. Uma sala vazia, iluminada apenas por uma fraca luz que piscava. O frio cortava minha pele e eu estava paralisada, como se uma força invisível me impedisse de me mover. Foi quando a presença se materializou à minha frente. Eu vi o corpo, ou melhor, o que restava dele. A figura